tudo bem? Eu sempre falo aqui no Instagram sobre o vegetarianismo, sobre como é simples ser vegetariana, sobre os benefícios do vegetarianismo pro ambiente, pros animais, pra saúde, mas o que sempre me perguntam é como que eu monto um prato vegetariano? Como que eu tiro carne do prato? Onde estão as proteínas? Então vamos lá, hoje eu vou descomplicar essa história aqui com vocês e eu vou te mostrar como que se monta um prato sem carne. Então pra começar, antes de tudo, eu quero te falar 4 coisinhas que eu tenho certeza que estão te impedindo de pensar em um prato sem carne, de montar um prato vegetariano sem medo, com tranquilidade e com certeza de que não vai faltar nada. Primeiro, reduzir o alimento a um nutriente. Isso é uma coisa que as pessoas estão muito acostumadas a fazer. É um hábito, as pessoas sempre fazem isso. Elas chamam um alimento de um nutriente. Então, por exemplo, vai falar de arroz, chama o arroz de carboidrato. Vai falar de uma carne, chama a carne de proteína. Vai falar de um frango, chama o frango de proteína, né? A pessoa tá de dieta, eu vou comer aqui uma saladinha com uma proteína. E aí come uma salada com um frango, ou com peixe, ou com sei lá o que. Primeiro que isso tá conceitualmente errado, né? Porque um alimento não tem só um nutriente. Então, por exemplo, se você tá comendo uma carne, mais da metade da composição dessa carne é gordura. Então já começa daí o equívoco de ficar chamando carne de proteína. Mas o outro problema de ficar chamando carne de proteína é que as pessoas não conseguem imaginar um prato sem carne. Que daí já fica desesperado, né? O que eu vou fazer? De onde que eu vou tirar a proteína? Então, já começa daí a dificuldade. Porque a gente determinou que carne é a proteína e, além disso, a gente determinou que esse é o centro do prato. Então, tudo que tem no prato gira em torno da proteína. Então, você chega num restaurante, vai ter o cardápio e aí vai estar lá, frango. Aí vão ter vários tipos de frango. Carne, vários tipos de bife, de sei lá o que. Peixe, vários tipos de peixe. E o resto tá como acompanhamento. Então, tem, sei lá, um peixe com brócoli, com isso, com aquilo. O resto tá ali de coadjuvante do prato. E é por causa disso, quando você imagina em tirar a proteína animal, você fica desesperado. Você fala, gente, o que vai sobrar no meu prato? De onde que eu vou tirar a proteína? O que vai acontecer? Não dá? Então, primeira coisa nessa história, vamos parar de ficar reduzindo um alimento complexo, cheio de coisas, a um nutriente. Nenhum alimento tem só um nutriente e nenhum nutriente vai ser encontrado só em um alimento. E aí, eu já vou vir aqui responder uma das perguntas que mais me fazem. Aonde tá a proteína do prato vegetariano? Gente, a proteína do prato vegetariano tá em tudo. Tá em todos os alimentos do prato. Porque todos os alimentos, eles são complexos. Eles têm macronutrientes, então eles têm proteína, carboidrato, eles têm gordura, mas eles também têm fibra, água, fitoquímico, cálcio, ferro e várias outras coisas. A segunda coisa que te impede de pensar em um prato sem carne é imaginar que você precisa que um alimento te dê 100% da sua necessidade de algum nutriente. É isso que faz com que muita gente venha me falar, Mari, como que eu vou substituir a carne? Imaginando que eu vou falar algum outro alimento de origem vegetal que você vai passar a chamar de proteína. Mas não, cada alimento do seu prato vai te fornecer um pouquinho de cada nutriente que você precisa. Não vai estar tudo ali e não vai estar tudo em uma refeição. Os alimentos que você vai construir ao longo do seu dia vão te dar toda a proteína que você precisa. O que você precisa é de variedade. E aí a gente chega na terceira coisa. Lembra do cardápio que eu acabei de falar? Aquele cardápio que basicamente é frango, peixe, carne e que vegetais só vinham como acompanhamento do prato principal, da estrela, né? Do mocinho da coisa, que seria a proteína de origem animal. Gente, essa falta de variedade é o que impede muita gente de conseguir se tornar vegetariano. Porque as pessoas passaram a ter uma alimentação muito monótona. Então a pessoa come arroz, carne, um alface e tomate, né? Pra comer uma salada, come um alface no máximo. E é isso todos os dias. E o que ele vai alternar é essa carne. Então um dia ele come frango, outro dia ele come peixe, outro dia ele come coxa de frango, outro dia ele come peito de frango, outro dia ele vai comer, nem sei, picanha, no outro dia carne assada. E só o que muda é isso. De resto é sempre aquele arroz, feijão, alface e tomate. É por isso que se a pessoa imaginar tirar o animal do prato dela, ela não vai conseguir pensar em comer nada. Igual ela vai imaginar que ela vai comer todos os dias arroz, feijão, alface, tomate. E aí que tá. Quando você se torna vegetariano, você não vai tirar a coisa do seu prato. Você vai colocar muito mais do que você tá tirando. Então você vai deixar de comer um animal, mas vai começar a comer muito mais coisas que você não comia. Vários vegetais, várias coisas que você nunca experimentou, que você nunca deu bola. E eu não tô falando só em comer um alimento que você nunca comeu, mas comer uma preparação, comer uma cenoura, sei
sei lá, assada. Você já comeu cenoura assada? É uma delícia. Às vezes você não gosta da cenoura cozida na água. Eu, sinceramente, eu era uma pessoa que eu não gostava de cenoura cozida na água, mas eu amo cenoura assada. Inclusive, no meu Instagram tem várias preparações, vários pratos que você pode olhar, se inspirar, porque tem tanta variedade no reino vegetal, mas tanta coisa. Como que as pessoas podem imaginar que comendo só vegetal você não vai ter nada pra comer? Tem muita coisa, e muita coisa gostosa. Gente, só no grupo dos feijões, quantos feijões tem? No cereal, você não precisa comer arroz branco todo dia, ó. Tem muita coisa que você pode comer. E é justamente variando que você vai encontrar todos os seus nutrientes. Sabe aquela coisa que a gente fala pra criança de que ela tem que comer um prato colorido? Isso pode parecer super bobo, mas é muito real. Cada cor corresponde a um tipo de fitoquímico, e cada um desses fitoquímicos vai ter um papel no nosso corpo. Tudo que a gente come tem um tipo de nutriente, e é variando as combinações que a gente consegue tudo que a gente precisa, tudo que o nosso corpo precisa. Sabe o que é engraçado? Aquela pessoa que come todo dia a mesma coisa, mas que come carne, então ela vai comer arroz com carne, macarrão com carne, ou então aquela pessoa que tá fazendo dieta, né? Come frango com batata doce, come, sei lá, peixe com batata doce, patinho com arroz integral. Ninguém tá preocupado com os nutrientes que essa pessoa tá consumindo. Ninguém tá nem aí se essa pessoa tá variando, se essa pessoa tá experimentando coisa nova, se essa pessoa tá consumindo fibra, se ela tá consumindo todos os nutrientes que ela precisa, todas as vitaminas, todos os minerais. Ninguém quer nem saber. Agora, se uma pessoa fala que ela é vegetariana, não importa que cada dia ela come um arroz diferente. Ela come arroz negro, arroz vermelho, arroz agulhinha, ela come quinoa, cuscuz, painço. No grupo dos feijões, ela come lentilha, grão de bico, feijão fradinho, feijão negro, feijão branco, feijão azuki. E aí, com esse vegetariano que varia tanto, que come tanto legume, tanta fibra, tanta salada, folha de tudo quanto é tipo, tá todo mundo preocupado, né? Impressionante que todo mundo se preocupa com o vegetariano. Cadê a proteína do vegetariano? Gente, a gente tá comendo proteína. Por que quando alguém come um salgadinho ou almoça um miojo, não chega um monte de gente desesperado falando, cadê a fibra? Cadê os nutrientes? E agora vamos pra quarta questão que te impede de pensar num prato sem proteína animal. E que talvez seja a principal questão. Imaginar que você precisa substituir a carne por alguma coisa. Bom, então isso vem principalmente dessa ideia de que a carne é a proteína do seu prato. Então a gente já combinou aqui que não é. Mas aí o que acontece muito? Geralmente, quando as pessoas tiram a carne do prato, elas já pensam de cara em substituir por ovos ou lácteos. Então queijo, molho branco e outras coisas que tenham proteína animal, mas que não sejam carne. É um equívoco muito grande de fazer isso. Primeiro porque, aumentando o consumo de ovos e aumentando o consumo de lácteos, principalmente queijo, a pessoa vai estar aumentando muito o consumo dela de gordura saturada. Então já começa daí. Só que além disso, consumindo muito lácteo na hora da refeição, essa pessoa vai ter um alto índice de cálcio, e aí esse cálcio livre vai atrapalhar na absorção de nutrientes, por exemplo, na absorção do ferro, e vai mais atrapalhar do que qualquer outra coisa. Mas aí eu entendo que é natural que as pessoas queiram algo que represente a carne nessa questão mais cultural, né? Então as pessoas gostam de comer um hambúrguer, de comer uma almôndega, de comer um quibe e outros pratos que culturalmente ela comia e que tinha carne. Então, uma dica muito legal é você consumir, por exemplo, feijão amassado, você coloca um pouquinho de farinha, faz um bolinho, e aí existem várias preparações com proteína vegetal, então preparação à base de vegetal, principalmente à base de leguminosas, como feijão, como soja, e que trazem um pouquinho dessa textura e que te permitem compor um prato que antes você comia com a carne. Mas nesse caso você vai substituir por uma questão de paladar. O que eu quero que você entenda é que nutricionalmente você não precisa substituir a carne por nada. Você só precisa montar um prato variado. E aí eu quero te mostrar essa imagem, que é uma imagem da SVB, muito boa para você visualizar um prato vegetariano. Então esse prato tem 50% dele com verduras e legumes, 25% com cereais e batatas e 25% com leguminosas. Então as leguminosas vão ser feijões, qualquer tipo de feijão, existem vários tipos. Também vai ser grão de bico, lentilha, ervilha e por aí vai. As leguminosas são uma ótima fonte de proteína vegetal. Na parte de cereais e batatas, você vai dar preferência para os cereais integrais, e aí vai entrar arroz, vai entrar pão, se você tá pensando num lanche da manhã, num lanche da tarde, vai entrar cuscuz, painço e vários outros cereais. Eu gosto muito de variar no arroz, então você tem arroz vermelho, arroz negro, arroz cateto,
arroz agulhinha, tem uma infinidade. Dá pra ir variando aí cereal e leguminosa, e só nisso daí você já tem uma variedade muito grande de nutriente e de sabor. Mas é claro que na hora de montar um prato, você não vai dividir ele ali em 4 partes e montar certinho. Isso é só pra você visualizar e ter uma ideia mais ou menos da composição do seu prato. Eu tô te mostrando agora algumas fotos de refeições minhas do meu dia a dia que eu compartilho no meu Instagram, e é pra vocês terem uma ideia de quantas combinações você pode fazer com cereais, leguminosas, legumes, verduras, castanhas, sementes. Então, gente, uma alimentação à base de planta não é pastar, não é comer mato, não é comer grama, não é comer a planta do restaurante. Uma alimentação à base de plantas, ela tem muita variedade, muita diversidade. Só que a gente precisa começar a pensar fora da caixinha. A gente precisa começar a pensar fora daquele cardápio que coloca o animal como centro de um prato. Ele não precisa ser, e ele não é o centro do seu prato. Então, eu espero que eu tenha conseguido desconstruir com vocês essas questões que fazem as pessoas imaginarem que elas têm que comer carne. Então, não, você não tem que comer carne, ninguém tem que comer carne. Não seja a pessoa que fica falando pro vegetariano: cadê sua proteína? Gente, ele está comendo proteína. Tem proteína na batata, tem proteína na banana, tem proteína em tudo que a gente come. Se preocupe com a qualidade do que você tá comendo. E quero lembrar mais uma vez que sempre que eu falo em alimentação vegetariana, eu tô falando numa alimentação à base de plantas e que exclui alimentos processados e ultraprocessados. Bom, gente, então é isso. Espero que eu tenha ajudado vocês a desconstruir essas ideias. Eu sei que é difícil, eu sei que são muitos anos com uma visão, mas sempre é tempo de despertar, sempre é tempo de olhar com outros olhos para novas questões. Espero ter ajudado. Se você gostou, compartilha esse vídeo, dá um like, se inscreve no canal e até semana que vem. Tchau!